Nós temos como tema, nesse mês de março, vida financeira, vida abundante. Diga, vida financeira, vida abundante. Esse tema está baseado no verso de João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quando nós pensamos sobre a questão da vida abundante, ela é uma vida muito ampla. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do sucesso. Todo ser humano, ele busca o sucesso. Eu não acredito que nenhum ser humano quer ser fracassado, né? Alguém aqui deseja ser fracassado? Então todo mundo ele quer ter sucesso em qualquer área da sua vida. Se você é um profissional na área que você atua, você quer ter sucesso. Se você vem para a igreja e você desenvolve um trabalho espiritual na igreja, esse trabalho você quer ter sucesso. Se você é uma dona de casa, você quer ter sucesso ali. Na criação dos seus filhos, você quer ter sucesso. Então, em todas as áreas do ser humano, nós desejamos ter sucesso. Mas a pergunta é: por que nem sempre alcançamos esse objetivo? Porque aquilo que às vezes desejamos, nós não alcançamos. Ou porque às vezes demora tanto, né? Tem gente que fala: mas já faz tantos anos que eu estou tentando algo e não consigo. E nós vamos estar compartilhando um pouquinho, em cima da palavra de Deus, sobre esse tema, né? Vida financeira, vida abundante, mas falando um pouquinho sobre sucesso. Deus, ele é o maior interessado no seu sucesso. Diga, Deus é o maior interessado no meu sucesso. Então Deus, quando ele criou o homem, ele não criou esse homem para que o homem fosse um fracassado, não. Deus criou o homem, e o apóstolo Edmilson ministrou uma série de ministrações sobre domínio. Quantos se lembram dessas ministrações? Inclusive está gravado, tem no YouTube, tem também CD, onde ali no início da criação Deus estabelece o homem para dominar, mas não para dominar sobre outro ser humano, mas para exercer domínio sobre todas as circunstâncias. Deus nos chamou exatamente para exercer o domínio sobre as circunstâncias que estão à nossa volta. Mas apesar de Deus ter criado nós e não criou o homem para ser fracassado, o que às vezes nós vemos são homens que vivem uma vida de fracasso, infeliz, mal-humorado, depressivo, derrotado, endividado, falido, família destruída. E é isso que a gente enxerga na sociedade. Muitas pessoas que entraram na igreja, entraram também por conta de que algo dessa natureza vitimou você, e você veio em busca de Deus para tentar solucionar isso na sua vida. Eu falo que ninguém entra numa igreja como entra num parque de diversões. Você não entra aqui porque você quer brincar, você entra porque você está precisando de algo, há uma necessidade. Provavelmente alguma área da sua vida que não foi bem, despertou você a buscar a ajuda de Deus e se aproximar de Deus. Então, o projeto de Deus para mim e para você é que você seja bem sucedido. Quando nós olhamos para o livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, Deus, na verdade, se encontra com Josué, e ali ele dá algumas diretrizes a Josué, e dentre as diretrizes ele diz que ele deveria seguir algumas coisas para que ele fosse bem sucedido. Então Deus já estava, o próprio Deus se manifesta, ou o próprio Jesus se manifesta para falar ali com Josué, mostrando que havia um interesse que ele fosse bem sucedido em toda a sua jornada. E Deus deu a garantia para ele, dizendo: todo lugar que ele pisasse a planta do pé, Deus estaria com ele e daria aquele lugar para ele.
E quando Deus fala isso, Deus está mostrando que a responsabilidade de conquistar, a responsabilidade de ir até aquele local e exercer domínio sobre aquele local, é minha, é sua. Diga para o seu irmão, é sua. E a responsabilidade de Deus é dizer, eu estou contigo. Diga, Deus está comigo. Então, se Deus está comigo, a pergunta é, por que às vezes eu não tenho logrado êxito? Essa é a pergunta. O que está faltando? Onde eu tenho errado? O que eu não tenho entendido? Salmo 115, versículo 16, coloque na tela para mim, por favor. Diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então diga, a terra é minha. Então os céus é do Senhor, mas a terra é minha. Diga, a terra é minha. Então se a terra é minha, se Deus deu a terra para mim, eu tenho uma responsabilidade de exercer o cuidado por essa terra. Deus me deu essa terra e eu tenho que exercer o cuidado. Quando nós moramos numa cidade, a cidade chamada Campo Grande, se você é daqui, e você é o cidadão desta cidade, você precisa aprender a exercer a cidadania nessa cidade. E quando nós olhamos na sociedade em geral, a maioria das pessoas nem sabe quais são os seus direitos de cidadania dentro da cidade. O povo não é politizado, o povo não conhece os seus direitos. E por não conhecer os seus direitos, ele não consegue exigir aquilo que lhe é direito. Por não conhecer os seus direitos, é que muitos políticos usam e abusam do poder, porque a massa como um todo não conhece quais são os seus direitos como cidadão. E às vezes acreditam que se eles forem reivindicar alguma coisa, eles não vão ter como conseguir aquilo. Mas o fato é que Satanás, ele trabalha na ignorância. Quanto mais a pessoa for ignorante, mais ele consegue dominar a vida de uma pessoa no que diz respeito à vida espiritual. E no que diz respeito à vida secular não é diferente. Quanto mais os políticos deixarem as pessoas na ignorância dos seus direitos, mais eles vão usar e abusar do poder, por conta da ignorância que as pessoas vivem. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o que nós vamos perceber é que a Bíblia Sagrada, ela não é somente um livro de fé. Quando a gente olha para os advogados, eles são obrigados a estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. São livros onde quase todos os países estão embasadas as suas leis em cima desses 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque são códigos, éticas, leis morais, leis cerimoniais, leis espirituais. E aí quando as pessoas olham para isso, pensam que a Bíblia é simplesmente um livro religioso. Mas quando a nação de Israel saiu do Egito, quem que saiu do Egito? Uma multidão de escravos, porque a única coisa que eles sabiam fazer era serem mandados, eram escravos. E aí Deus então levanta Moisés como legislador. Moisés foi o maior legislador da história, e ele pega então, Deus revela a ele, e ele escreve o quê? As leis que governariam o país de Israel, a nação de Israel, aquelas leis que governariam toda aquela nação. E durante 40 anos ali naquele deserto, Moisés vai ensinando as leis para aquele povo, para que eles pudessem entender que se eles colocassem em prática aqueles princípios, eles seriam a nação mais abençoada da terra. Por isso que Deus, quando chama Abraão, e ele fala, em ti serão benditas
todas as famílias da terra, é porque ele estabelece um código, leis, para que aquela nação, praticando aquelas leis, seria a nação mais abençoada da terra. E todas as outras nações se espelhariam em Israel e desejariam ser como Israel. Esse foi o propósito de Deus quando estabeleceu todas aquelas leis. Israel, isso é tão verdade, que quando você lê o livro de Crônicas e você lê o livro de Reis, todo rei em Israel que se levantava e pegava o que estava escrito aqui, colocava em prática, a nação prosperava abundantemente. Os inimigos não tinham poder sobre Israel, eles todos eram derrotados, vencidos. Israel podia sair à guerra e sempre vencia. Todas as vezes que a nação de Israel se voltava para esse livro e colocava em prática isso, colocando Deus em primeiro lugar na vida deles, mas olhando para aquilo que estava escrito e colocando em prática. Mas em contrapartida, todo rei que se levantou, que virou as costas para o que estava escrito na palavra de Deus, o contrário aconteceu. Foi um governo péssimo, o povo sofreu, havia altos impostos, os inimigos entravam e saqueavam, eles eram derrotados. Tudo por quê? Porque eles simplesmente viraram as costas para as leis de Deus, para as leis que Deus estabeleceu na sua palavra. E você olha o Velho Testamento todinho, é exatamente isso acontecendo. Se você já viu o panorama da Bíblia, você vê isso acontecer. E depois chega Jesus, e Jesus não veio mudar o que estava escrito, Jesus veio ampliar o entendimento. No Sermão da Montanha, Jesus fala: você ouviu o que foi dito aos antigos? E ele cita textos do Antigo Testamento. E aí ele fala assim: foi dito isso, eu porém vos digo, e ele acrescenta uma maneira nova de enxergar a lei, uma maneira nova de enxergar as coisas, para que as pessoas pudessem ir bem. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós percebemos e vemos, que a Bíblia é um livro para que você possa se conduzir como cidadão na terra, mas como cidadão do céu que você é, você entender que, apesar de ser um cidadão do céu, você mora na terra, e você precisa, de fato, exercer a sua cidadania celestial na terra, a ponto de influenciar. Então, o mesmo texto que Deus falou, que em Abraão, a descendência de Abraão, abençoaria todas as nações, eu e você somos a descendência espiritual de Abraão. Diga para o seu irmão: você é a descendência espiritual de Abraão. Então as pessoas têm que olhar para você e têm que desejar ser como você. Tem gente falando: Deus que me livre, pastor, você que nem eu. Então alguma coisa está errada. Se as pessoas não olham para você e não podem ser como você, isso mostra que você não está enxergando adequadamente aquilo que está escrito na palavra. Porque se eu e você colocarmos em prática o que está escrito aqui, não tem como dar errado. É impossível dar errado, porque Deus não mente. Deus não mente. Então, se as coisas não estão funcionando, a culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra de Deus. Alguma coisa está errada. Deus, Ele tem tanto interesse em que você vá bem, que quando você pega o livro de Gênesis no capítulo 1 e você vê a criação, Deus cria todas as coisas, começa lá, haja luz, e vai criando, e depois que Ele cria tudo, o mundo inteiro está todo preparado, sabe o que Ele faz? Aí Ele cria o homem. Por quê? Isso, sabe o que isso mostra? Mostra que quando você nasceu,
Tudo para você viver bem já estava preparado. Assim como na criação, quando Adão e Eva foi criado, tudo já estava pronto para Adão e Eva. Quando você veio a esse mundo, tudo estava pronto para você viver muito bem. A pergunta é: por que eu não estou vivendo essa dimensão? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus para que não nos ouça. Então, o pecado nos afasta de Deus. Quando há uma desobediência no nosso coração, isso nos afasta de Deus. Isso nos impede de desfrutar das bênçãos advindas da parte de Deus. Então, qual é o segredo do sucesso? Será que existe um segredo? Será que existe o pulo do gato? Não, não existe segredo, existe revelação. Diga revelação. O que você precisa é da revelação da palavra. Você precisa receber a palavra. Por quê? Porque muitas pessoas leem a Bíblia. Não sei se você sabe, mas esse livro aqui é o livro mais vendido do mundo. Sabia disso? A pergunta é: se esse é o livro mais vendido do mundo, por que as pessoas ainda estão vivendo tão aquém dessa verdade? Porque não basta comprar, não basta ler, você precisa receber a revelação. Fala para o seu irmão: revelação. Se você não receber a revelação da palavra, sua vida vai continuar vazia. Quantas pessoas leem a Bíblia e falam: eu não entendo. Mas existe um Deus que está pronto para revelar essa palavra. E existem muitas coisas que aqui estão escritas que já estão reveladas. A única coisa que precisa acontecer é ser praticada. Mateus 7:24. Põe na tela, por favor. Isso aqui é exatamente o final do Sermão da Montanha. É as últimas palavras de Jesus no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Continua. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Continue. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, diga: não as põe em prática. Diga: não as põe em prática. Diga mais uma vez. Mais uma vez. Está fraco. Mais uma vez. Será comparado a um homem insensato. A pergunta é: a quem você é comparado? Ao homem insensato, ao homem inteligente? Porque o homem inteligente é aquele que ouve e coloca em prática. E o insensato, algumas traduções diz tolo, é aquele que ouve e não põe em prática. Eu conheço pessoas que estão há muitos anos aqui na igreja. E pelo tempo que eles estão na igreja, já era para ele estar 200 anos-luz na frente. Mas ainda estão parados. E a pergunta é: por que está parado? Porque não põe em prática. A diferença entre uma pessoa ser bem-sucedida e não ser bem-sucedida está na prática da palavra. É impossível você ter um resultado diferente você continuando a fazer as mesmas coisas. Não dá. Se você quer ter um resultado diferente, no final deste ano você tem que mudar a maneira de conduzir as suas coisas. Então tem muita gente que às vezes: sempre foi assim, tem a síndrome de Gabriela.
eu nasci assim, eu vivi assim, e vai ser sempre Gabriela, né? Então, para com isso, se renda à palavra de Deus. Deixa o texto aí, vamos continuar no texto. Será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Continuando. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Só até aí. Agora, sabe o interessante nesse texto? É que as duas casas que foram construídas, as duas tiveram as mesmas dificuldades. As duas vieram o mesmo tipo de dificuldade. O que nós podemos concluir disso? É que o que Jesus está ensinando é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Aquele que edificou a sua casa na rocha, quando veio a crise, não foi abalado. Aquele que edificou a casa na areia, quando veio a crise, ai meu Deus, ruiu, desmoronou, tudo deu errado, as coisas não funcionaram. E aí o que você diz? É a crise. Não, não é a crise, você edificou no lugar errado. Você tinha que estar edificado aonde? Na rocha. A tua fé tem que estar edificada na palavra. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então entenda uma coisa, não é porque você é crente, não é porque você é filho de Deus, não é porque você nasceu de novo, que você tem privilégio. A Bíblia diz que Deus faz com que o sol venha sobre justo e injusto, a chuva venha sobre justo e injusto. Então, entenda uma coisa, as crises, elas continuarão a existir. Se nós vencermos a crise desse ano, nos próximos anos outras crises virão. Então a questão não está na crise, a questão não está no governo Dilma, a questão não está no governo do Lula, a questão é onde você está edificado. Aonde você se firmou? Porque o que mais é fácil para o ser humano, ele arrumar ele arrumar um bode expiatório, alguém para colocar culpa. Aconteceu isso comigo, a culpa é do fulano, é do ciclano, é do beltrano, é do governo. E por que você não se preparou? Porque você não se firmou. Entenda algo. À medida que nós nos aliançamos com Deus e ficamos firmes, cada ano que passa, a sua vida vai sendo consolidada. Perseverar é fácil, sim ou não? Queridos, vai fazer 22 anos que eu estou aqui ao lado do apóstolo Edmilson. Você acha que foi fácil estar 22 anos ao lado desse homem? Você acha que nós já não passamos cada situação? Você acha que nós já não pensamos em desistir? Você acha que a nossa aliança já não foi testada? Várias vezes, muitas vezes, mas eu nunca desisti. Tem gente que no primeiro ventinho está pulando fora do barco. Está difícil. Irmão, difícil está para todo mundo. Ou você está morando em Nárnia? Difícil está para todo mundo, mas a questão é o seguinte: é como você enxerga as coisas que faz a diferença. Por isso que Jesus, nesse próprio sermão, disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E ele fala: e quão terríveis serão essas trevas. Então, a maneira como eu enxergo o mundo é que vai fazer a diferença.
a maneira como eu enxergo a luta à frente, a dificuldade, os problemas que virão diante de mim, é como eu enxergo eles. É interessante, alguns brincam na questão de Davi e Golias. Havia um exército de Saul, e quando eles olhavam para Golias, a única coisa que eles viam em Golias era o tamanho do gigante, a força do gigante, e eles, na verdade, olhavam para si e falavam assim: ele vai me esmagar, ele vai me matar. E todo mundo estava amedrontado pelo tamanho do gigante. Davi, quando foi enfrentar o gigante, falou: vai ser mais fácil, porque ele é grande, não tem como eu errar a pedra. Então é a maneira de você enxergar. Tem gente que olha para o gigante e fala: meu Deus, vai me matar, vai me consumir, vai me destruir. Mas Davi, ele sabia que ele não estava indo na força dele, ele estava indo na força de Deus. Então o que eu e você precisamos? O que nós precisamos? Fala para o seu irmão: o que você precisa? Ah, pastor, eu preciso de R$100. Não faz essa pergunta não, pastor. Você não precisa de dinheiro, você precisa de fé. Quando Pedro e João estavam subindo para orar no templo, havia lá na porta chamada Formosa um mendigo. E o que Pedro e João falou? Eu não tenho prata nem ouro, não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa muito mais preciosa que o dinheiro. Em nome de Jesus, levanta e anda. E ele foi curado na hora. Se você conhece o Deus que você serve, por que você está vivendo essa condição? Por que você não está vivendo uma coisa diferente? Porque provavelmente a tua confiança, sabe onde está? No homem. E eu quero encerrar com o Salmo 121. Joga o Salmo 121 para mim. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga, leia para mim o texto que está na tela. 1, 2, 3. Mais uma vez. É o seguinte, vocês estudaram português na escola? Sim ou não? Então ali é uma pergunta, então leia, por favor, como uma pergunta. Vocês não fugiram da escola. Leiam, 1, 2, 3. Melhorou. Estou ensinando português para vocês hoje também, aleluia. Então, de onde me vem o socorro? Ele está perguntando. E para quem ele está perguntando? Para ele mesmo, para a alma dele. Ele está conjecturando com ele mesmo. Mas qual é o sentido disso? Porque ele está dizendo: eleva os olhos para os montes. Quem escreve esse salmo é um guerreiro de batalha. As batalhas aconteciam nos campos. E como acontecia ali nos campos, nas planícies, os montes ficavam ao redor. Quem vai em Israel sabe disso. Quem já teve a oportunidade de ir lá no Armagedon, onde fala sobre a batalha do Armagedon, e o Moré lá, o guia, explica por que o Armagedon, por que aquela região. E eu não vou dar uma aula de geografia para vocês aqui em relação àquilo, vá lá em Israel, você vai saber. Mas o fato é que aquela planície, existe um monte de montes em volta. E geralmente quando você está na batalha, se você está perdendo a guerra, e você está vendo que o amigo seu já morreu do lado, o outro amigo morreu do outro lado,
e aí você olha para trás, tem gente morrendo atrás de você, e a vontade que você tem, sabe o que é? Sair correndo. Você já viu aqueles filmes, né? Que quando eles começam a ver que estão morrendo um monte de gente, eles falam recuar e todo mundo sai correndo. E é exatamente esse o sentimento que está na alma do salmista. Tudo está dando errado. Nós estamos perdendo a batalha. E eu olho para o monte, por quê? Porque ele ficava naquela esperança, naquela expectativa de que algum exército amigo surgisse na ponta lá do monte, que desse um motivo de esperança para que eles pudessem vencer a guerra. Tem muita gente que, quem sabe, entrou nessa noite, nessa condição. Hoje é a última noite que eu vou na igreja, porque eu não aguento mais, não suporto mais, Deus tem que falar comigo. Na verdade, Deus está falando com você todo dia, você que não quer ouvir. Fala para o seu irmão, Deus está falando com você todo dia, você que não ouve. E aí você fala, e é interessante que a maioria das pessoas que falam isso, na verdade elas não falam isso porque elas vão fazer, elas fazem isso para tentar chantagear Deus, como se Deus não conhecesse você, como se Deus não soubesse quem é você. E eu quero te dizer que o seu biquinho, o seu mimimizinho não vai mover o coração de Deus. Não adianta vir com um biquinho para Deus, com carinha de choro para Deus, que isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é a sua palavra. O apóstolo tem ensinado aqui que nós não devemos ofertar por necessidade ou constrangimento, porque está escrito na palavra. Deus não se move pela minha necessidade, pela sua necessidade. Eu preciso ter convicções claras no meu coração. O versículo 2 ele responde: o meu socorro vem do, diga, o meu socorro vem do Senhor. Mais uma vez, mais uma vez. Que Senhor? Porque tem muito Senhor. Às vezes o seu socorro vem do Senhor, patrão. Às vezes o socorro vem do Senhor, governo, Senhor da prefeitura. Quem é o Senhor? Repete agora toda a frase. Diga, Ele fez o céu e a terra. Meu irmão, o que o salmista está dizendo? Se Ele criou o céu e a terra, será que Ele não vai vir me socorrer? Então eu não preciso do socorro humano. Deus vai mandar o socorro dele para mim. Então, é esse o entendimento que nós precisamos ter. É essa confiança. O que isso quer dizer? Isso significa confiança 100%. Você não confia 99,9%. Você tem que confiar 100% que Deus vai vir em teu auxílio, que Deus tem o melhor para você. Mesmo que o melhor que Deus tem para você, você não consiga enxergar. Mesmo que quando você olha, você fala, mas isso, saiba que é isso que Deus tem para você. E lá na frente você vai descobrir que isso é o melhor de Deus para você. Diga, Deus tem o melhor para mim. Fala para o seu irmão, Deus tem o melhor para você. Se coloque em pé. Equipe de louvor pode subir. Diga, Deus tem o melhor para mim. Você acredita nisso mesmo? Tem gente que diz que muito crente, ele não mente, ele canta mentindo. Porque às vezes quando ele canta, ele está mentindo, porque ele canta uma coisa que não é verdade, mas pelo menos canta profeticamente, né? Se isso não é verdade, canta profeticamente. Acredite,
As canções que são feitas aqui, muitas delas têm um cunho profético. Então não cante por cantar, entre na dimensão dessa verdade e viva essa verdade. Então vamos cantar essa canção agora. Declare essa verdade na sua vida. Deus tem o melhor pra mim. Declare bem Deus alto. tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Declare bem alto e declare isso. Deus tem o melhor pra mim. Acredite no que você está cantando. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim, eu creio. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor pra você. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Só as vozes. Deus tem o melhor pra mim. Mais forte, declare. Deus tem o melhor pra mim. Mais uma vez. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Bem alto, só as mulheres. Só os homens. Deus tem o melhor pra mim. Todos juntos declarem. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Levante bem alto a sua mão e declare: Deus tem o melhor para mim. Melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Quantos acreditam que Deus tem o melhor para você? A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Você vai levantar sua mão direita agora e você não vai orar por você. Pense em alguém que você conhece que precisa da sua ajuda, precisa da sua intercessão. Alguém que você sabe que está passando por um problema, por uma dificuldade, uma enfermidade, uma dor, uma situação financeira. Tire os olhos de você agora. Levante sua mão direita como sinal de autoridade, abra sua boca e você vai fazer uma volta de 360 graus em volta dessa cidade. Ore por essa pessoa, ore pela cidade de Campo Grande, ore pelo estado de Mato Grosso do Sul, ore pela nação brasileira. Abra sua boca e comece a orar. Enquanto a equipe de louvor está ministrando, você não vai cantar agora, você vai orar. Comece a orar, comece a profetizar, comece a declarar agora a bênção de Deus sobre a vida das pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a cidade de Campo Grande. Pai, eu abençoo essa cidade, ó Pai. Eu abençoo a prefeitura, aqueles que estão no governo dessa cidade. Pai, eu oro pelos vereadores,
governo do Estado. Eu oro, Senhor, pelos deputados estaduais, federais, senadores, pela presidência da República. Pai, eu oro para que venha, Senhor, o temor e o tremor do Senhor sobre esses homens. Pai, eu oro agora pelos homens e mulheres que estão enfermos, doentes. Eu chamo saúde, eu chamo a vida de Deus, eu chamo a glória de Deus sobre eles. Aqueles que estão desempregados possam agora receber o seu emprego. Aqueles, Senhor, que está precisando de uma promoção, que ele receba a sua promoção. Eu abençoo a tua igreja com toda a sorte e bênção. Eu profetizo novo tempo, novo tempo, novo céu sobre a tua igreja, novo céu sobre a tua igreja, novo céu sobre a tua igreja, em o nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Aplauda aquele que vive e reina para todos sempre.